O que é o RGPD? Bom, o RGPD é o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados de Utilizadores e Clientes, ou seja, dados pessoais. Como já dissemos, é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, implica um prazo limitado para execução, segundo o qual serão aplicadas coimas vigorosas se não for aplicado, decorre da Diretiva de Privacidade de 95 e entra em vigor em 25 de maio de 2018, substituindo a atual Diretiva Comunitária e a atual Lei de Proteção de Dados que está em vigor na República Portuguesa. Em primeiro lugar, o que é que são dados pessoais? São os dados que identificam uma pessoa de forma única. Em caso de dúvida, pergunta-se aos advogados. Isto é um dado pessoal ou não é um dado pessoal? Dados de empresas não são dados pessoais. É o caso da morada, do nome, da descrição, do telefone. Não são dados pessoais, são dados de empresas. O que é que são dados pessoais? Cartão de cidadão, endereço de e-mail, moradas, UNIB, UNIF, fotografias, filhos, fotografias dos filhos, datas de nascimento e, os mais críticos, são naturalmente dados de saúde e dados sobre menores. O Regulamento Europeu, como este, o RGPD, é aplicável de imediato e dispensa uma transposição para as leis dos Estados da União Europeia. E está em vigor desde 25 de maio de 2016. Portanto, estamos agora num período de transição que acaba em 28 de maio. Quem é o Data Controller? Ou quem são os Data Controllers? São as empresas que armazenam os dados pessoais e pedem autorização aos detentores dos mesmos para os passarem a terceiros. É como faz o Facebook, mais ou menos. É possível transferir dados para o Canadá, mas, por exemplo, graças ao CETA, mas não é possível para os Estados Unidos, graças ao chumbo, e ainda bem, do TTIP. Obviamente, o Data Controller não existe em contratos anteriores, subscritos, datas anteriores ou data do GPR. O regulamento obriga a informar acerca da base legal para o tratamento de dados, prazo de conservação dos mesmos e transferência dos dados. Todas as políticas de privacidade e textos que prestem informação aos titulares de dados têm de ser revistas, portanto, em todas as empresas. O regulamento, o RGPD, obriga a garantir o exercício dos direitos dos titulares dos dados. Desta forma, os pedidos de exercício deste direito passam a ser monitorizados e documentados com prazos máximos de resposta, com direito à portabilidade dos dados, ou seja, à transferência para outras entidades, à sua eliminação pura e simples e à notificação de terceiros sobre a retificação ou apagamento ou limitação de tratamentos solicitados pelos titulares. Ou seja, se passarmos os dados a uma empresa terceira, ela será informada das limitações que foram introduzidas pelo detentor desse dado pessoal antes da transferência ter ocorrido. O regulamento obriga a controlar as circunstâncias em que foi obtido o consentimento dos titulares quando isso for base legal do tratamento de dados. Existem um conjunto de exigências para a obtenção desse consentimento e o seu não cumprimento obriga a obtenção de um novo consentimento. O regulamento define o conceito de dados sensíveis que estão sujeitos a condições específicas para o seu tratamento, nomeadamente direitos e decisões automatizadas, como a renovação de um contrato, por exemplo. Um exemplo de dados sensíveis são os dados biométricos, a retina, marcas digitais, está a saltar aqui, e dependendo da dimensão e contexto destes tratamentos de dados específicos, nomeadamente em contexto hospitalar, por exemplo, poderá ser obrigatória a nomeação do encarregado de proteção de dados, que pode ser interna à organização ou externa à própria, como uma empresa terceira, uma empresa de outsourcing, que pode ter uma pessoa dedicada a tempo inteiro na empresa ou não, ou acumular com outras. O regulamento obriga a manter um registro documentado de todas as atividades de tratamento de dados pessoais. As organizações são obrigadas a demonstrar o cumprimento de todos os requisitos decorrentes da aplicação do regulamento, tirando o Estado, que teve uma moratória dos 3 anos, aparentemente. O regulamento obriga que o subcontratante garanta que detém todas as autorizações dos responsáveis pelo tratamento de dados, quando subcontrata alguma tarefa, faça outsourcing de algo. Os contratos de subcontratação terão de ser revistos para incluírem um conjunto vasto de informações com o objetivo de proteger a informação dos titulares dos dados, que é frequentemente tratada por várias entidades sem que os respectivos titulares de dados pessoais tenham conhecimento. Ou seja, são passados de empresa para empresa, como quando os bancos vendem os nossos dados do nosso telemóvel a empresas que nos massacram depois com telemarketing.
isso vai acabar, em teoria. O regulamento obriga a um grande controle do risco associado ao possível roubo de informação. Este controle de risco deverá passar a ser garantido por medidas de segurança efetivas que garantam a confidencialidade, a integridade dos dados, ou seja, que ficam íntegros, não são destruídos, não são corrompidos, não são alterados, e que previnem a sua destruição, perda e alterações acidentais ou ilícitas, ou divulgação ou acesso não autorizado de dados a terceiros. O regulamento salienta a necessidade de passar a avaliar projetos futuros de tratamento de dados com a devida antecedência e rigor, de forma a poder avaliar o seu impacto na proteção de dados e adotar as medidas adequadas para mitigar estes riscos. Há que ter em conta que, se falamos aqui de coimas de 4% das receitas, não é dos lucros, ou 20 milhões de euros, aquilo que for menor. A definição de dados pessoais foi alargada, como se existia anteriormente na lei portuguesa. A proteção de dados deve implicar consentimento explícito por parte dos utilizadores, muito importante, e registro deste consentimento. Há o direito ao esquecimento dos dados pessoais, ou seja, podemos apagar a nossa conta numa qualquer base de dados de qualquer empresa. Cookies têm que ser previamente declaradas e aceites antes de se recolherem dados pessoais, nos browsers, quando vê aquela coisinha dos cookies. As violações de dados devem ser reportadas à Autoridade Nacional de Controlo, que é a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Minimização. Não precisamos de dados reais em ambientes de testes, portanto eles devem sair de lá, de forma a mitigar as hipóteses de haver uma razão para dar uma coima, que pode ir, recordemos, até 20 milhões de euros, ou a 4% das receitas, não dos lucros. Pseudonimização e cifra de dados para administrações de sistemas, ou seja, os dados dos sistemas, das bases de dados de produção, não têm que estar originais, sobretudo quando forem bases de dados de testes. Podem ser pseudonimizados. Em vez de falar do Manel, podes falar do ZBT. E cifra de dados são cifras, dados cifrados, dados codificados. Não têm que estar brutos na base de dados. Se assim forem, ficamos isentados da comunicação da violação de dados. Há a CNPD, que é obrigatória que haja uma violação de dados. O regulamento obriga a garantir que se conseguem recuperar dados. Logo, obriga a ter um DRP, um Disaster Recovery Plan e um Disaster Recovery Center. Muitas empresas não têm. Dados pessoais em base de dados de produção. Temos que mostrar que tomamos medidas de proteção e identificação deste tipo de dados, nas bases de dados que existem em produção atualmente. Os novos dados, que lá forem metidos, têm que ser protegidos de raiz, assim como as novas tabelas, novas bases de dados e outras. Atenção, há um máximo de 72 horas após ter tido conhecimento da violação de dados, de reporte à CNPD. E esta obrigação cabe aos utilizadores, donos de dados, que a conheceram, e também às autoridades. Ou seja, têm que ser informados ambos, quer utilizadores, quer autoridades, CNPD. Há o direito à oposição do profiling, ou seja, de qualquer forma de processamento de dados de informação para tipificar indivíduos em grandes grupos, como faz o Facebook à bruta. Cifra de terminais, telemóveis, computadores, discos USB, discos externos, sticks, e cifra de dados em servidores, em file shares ou base de dados. Há muitas empresas que fazem isto, a Vormetrics, a Gemalto são algumas delas, mas há mais. A Vormetrics permite a cifragem de campos individuais em base de dados, outros ficam não cifrados, no mesmo registro. E as CPUs devem suportar o AES, uma espécie de um chip que faz a encriptação. Isso sem grande degradação de performance, porque quando ciframos alguma coisa, estamos sempre a introduzir uma certa carga de processamento e algum tempo de leitura adicional, que não existia antes de dados que não estão cifrados. Este é o European Data Protection Supervisor Site, é o site da União Europeia que agrega os dados que se aplicam a este regulamento. Portanto, é uma autoridade europeia com a missão de monitorizar e garantir a proteção de dados pessoais e a sua privacidade nas instituições da União Europeia e de forma a que o processamento dos dados pessoais seja feito de forma adequada ao GPRD. É também a entidade que aconselha as instituições europeias à aplicação destas leis, monitoriza a nova tecnologia que pode afetar o comprometimento de dados pessoais, intervém no Tribunal Europeu de Justiça para providenciar aconselhamento especializado na interpretação dos dados do regulamento e coopera com as entidades nacionais e de supervisão na proteção dos seus dados pessoais. E temos aqui o site desta entidade europeia. Aqui fica a vermelho. Embora não fique muito mais legível, mas cá está. É o título. Talvez assim
se veja melhor. Portanto, numa entidade, numa organização, numa empresa, um projeto de RGPD ou RPGD, Regulamento de Proteção Geral de Dados, isto é em português, há também a versão em inglês, é um projeto que tem que começar por levantamento dos processos que existem na organização, pelo levantamento dos recursos, pelo levantamento dos riscos, o que é que acontece se forem comprometidos os dados, pelas tecnologias de proteção de dados que existem e daquelas que podem vir a existir. Vou tentar considerar aqui isto, sim. Pois, faz assim. Não, ao contrário. Por uma gestão de incidentes, como é que a gerimos, pela proteção de dados, como é que a fazemos, pelas bases de dados, como é que as protegemos, por formação às pessoas que na entidade, na organização vão gerir com este processo, pelo estado de compliance, como é que estamos adequados ou não em relação ao cumprimento do regulamento. Em média, um projeto deste pode demorar 4 semanas, se forem alocados os recursos suficientes, humanos, temporais e financeiros, e tem que passar por uma análise do estado atual, do estado desejado e para a definição de um plano de implementação que varia, claro, de organização para organização. Obviamente, um projeto deste pode ser feito internamente, com recursos internos, ou externamente, com recursos em empresas especializadas ou em outsourcing. O plano de ação tem que começar por definir quem é que é o sponsor, quem é que patrocina, e não deve ser alguém do IT, deve ser alguém que tem uma posição elevada na cadeia hierárquica da empresa. O IT pode ter, mas não deve ser ele que promove este projeto, porque não é um projeto de IT, é um projeto maior que o IT. Há que perceber também onde é que estão os dados pessoais na nossa organização, haver um diagnóstico para avaliação de cumprimento do RPGD, com teste de penetração e vulnerabilidades até a estrutura da empresa, a partir da internet. Define-se assim o que há. É a tal parte do levantamento de dados e de necessidades e dos processos que estão em curso na empresa. Há também que fazer uma revisão jurídica de todos os contratos com terceiros, portanto, por parte do departamento jurídico ou do departamento que tem essa atribuição. Há que traçar fluxos de segurança, como é que as pessoas entram na empresa, como é que elas saem, o que é que acontece aos dados das pessoas quando saem. Há que avaliar riscos, muito importante, o que é que acontece em caso de uma intrusão, em caso de houver uma multa, uma coima aplicada. Há que definir uma implementação, claro que neste momento tem que haver já um DPO designado, uma pessoa que tenha essa competência para manter este regulamento em implementação. Há de definir regras regulares de auditoria, de controlo, porque não basta fazer um projeto RPGD e depois esquecê-lo. Há que mantê-lo vivo, monitorizado e controlado ano após ano, porque os riscos de coimas não desaparecem no primeiro ano, continuam. Há assim 3 frentes no projeto de RGPD. Há a jurídica, de avaliação, salvaguarda dos direitos, adequação contratual e garantia do cumprimento da lei. Há processual, identificação dos procedimentos, dos manuais, dos processos de notificação, identificação dos responsáveis. Há também a frente tecnológica, segurança e confidencialidade, como é que encriptamos os nossos dados, como é que os protegemos, governação, como é que os mantemos, como é que alinhamos e rastreamos a sua utilização, o seu acesso, e fazer com que haja uma privacy by default e design, ou seja, os dados por defeito sejam privados, sejam públicos. Um exemplo de um levantamento da RGPD é número de bases de dados e tipo a proteger, número total de servidores onde elas estão, físicos ou virtuais, número total de cores dos servidores, número total de utilizadores privilegiados com acesso às bases de dados, que proteção de fecheiros existe, quantos e quem acede aos fecheiros a proteger, qual é aquela banda máxima de acesso à internet e quanto desse tráfego à internet respeito ao tráfego de aplicação. Os controles de segurança são fundamentais em qualquer projeto de RGPD. Data Classification, Change Management, gestão de mudança, controles administrativos, controles de segurança, acessos de controle, segmentação de redes, de modo a mitigar acesso a uma rede não alcança a outra, encriptação de dados pessoais, prevenção de perda de dados, com DRCs, DRPs e reposição de backups, atividade de uso monitorizada, agentes de vulnerabilidade, para gerir as vulnerabilidades que possam existir, preveni-las também e combatê-las em tempo rápido e, claro, um Disaster Recovery Plan, que é obrigatório no contexto do RGPD. Há também que escolher, no final do projeto, ou até no começo, indiferente, um DPO, o chamado encarregado de proteção de dados, que tem o papel de controlador dos processos de segurança para garantir a proteção dos mesmos no dia-a-dia da empresa ou organização. Não é obrigatório para todas as empresas, mas existe naquelas que têm uma certa escala. É sobretudo um gestor, não é um executor, portanto não tem que ser alguém a te pintar, e tem que ser alguém independente, com ligação direta ao CEO da organização. Um diretor de IT não deve ter esta função. É uma deliberação feita na Alemanha que esclarece essa dúvida. Deve estar em posição independente no organigrama da organização, não deve fazer parte da pirâmide. Isto é uma pirâmide.
É o DPO quem recomenda medidas técnicas e de gestão de fluxos de dados e define processos e garante que são aplicados. Se não forem, é ele o responsável. Um DPO não deve ser necessariamente nem um advogado, nem dos RH, recursos humanos. Embora seja recomendável que o seja, para dizer a verdade, um jurídico. É quem recomenda medidas de proteção, é a pessoa que vai tomar as competências atuais da Comissão Nacional de Proteção de Dados nas organizações. Nas empresas que têm mais de 50 colaboradores ou que têm dados críticos de saúde ou de menores, tem que haver um DPO. É obrigatório haver um DPO. E tem que haver também um DPO em organizações que tenham mais de 250 colaboradores. A que atenção que isto não conta com outsourcing, conta apenas com o headcount. E, idealmente, deve ser em full-time, mas na fase de arranque, de definição dos processos. Depois pode passar para uma carga acumulada